Muito bem, hoje dando continuidade ao problema de reflexão em refração em estruturas de mais de uma interface, a gente vai concluir essa parte, né, com a formulação do problema de reflexão e transmissão em estruturas de múltiplas camadas. A referência básica são as notas de aula 13 do curso anterior, né? E a gente vai fazer alterações com as correções feitas nesse documento, né? Ou seja, a formulação aqui está correta, né? Eu queria também dar um informe importante que eu adicionei na nossa página uma nova referência, referência 7, que é um livro que está totalmente disponível online, né? E chamado Electromagnetic Waves and Antennas, e tem muita coisa das coisas que a gente fala aqui nesse curso, tá certo? Então, você tem, claro, né, como todo livro, tem equações de Maxwell, ondas planas, propagação de pulsos em meios dispersivos, propagação em materiais de refringentes, reflexão e transmissão, estruturas multicamadas, que a gente está falando agora, incidência oblíqua, ele separa em várias partes, né, guerra de onda superfície, vários tópicos, e muitos dos quais a gente faz aqui. Ele tem, especificamente nessa parte aqui de multicamadas, né, tem umas aplicações interessantes, no capítulo 6, né, estruturas multicamadas para incidência normal, onde se analisa algumas aplicações interessantes, né, de estruturas de espelhos dielétricos e camadas antirrefletoras. A gente vai fazer um exemplo simples aqui hoje, nessa aula de hoje, né, mas aqui você tem um detalhamento bem maior, né? Então, tem muita coisa aqui, tá certo? Então, é uma referência interessante para vocês que quiserem buscar informação adicional, né? Você tem essa referência agora nova no nosso curso. Eu achei casualmente essa referência hoje, né? E achei interessante pelo material coberto, ok? Bom, então, o que nós temos hoje para resolver? Nós temos um problema em que nós temos uma estrutura de M interfaces, né, numeradas de Z1 a Zm, com as propriedades elétricas, dielétricas e magnéticas, né, independentes se são regiões ou camadas absorvedoras ou não, né. Nós temos M mais 1 meios, né, e nós temos aí M menos uma espessura, né? Aliás, desculpa, você tem M espessuras, M espessuras, aliás, M menos uma espessura, né? Por isso dá uma confusão. A gente pode assumir que a primeira espessura, existe M espessuras com a primeira igual a zero também, né? Pode pensar desse jeito. A gente pode numerar as espessuras de D1 até Dm, com a primeira sendo nula, né? Ou seja, nós temos M interfaces, as interfaces estão nas localizações de M, M é uma variável discreta que vai de 1 até M maiúsculo, M menos 1 camadas, né? E M mais 1 meios, né? Ok? Na realidade, as camadas que se refere são essas camadas internas aqui, né? Nós temos mais essas duas aqui, M menos 1, M mais 1, né? M mais 1 regiões, M menos 1 camadas, e as espessuras podem começar em D1, lembrando que D1 seria 0, certo? A mésima camada tem como parâmetros permissividade εm, permeabilidade μm, e o número de onda na direção Z, que é a direção que cruza, né, essa pilha de materiais, a componente Z KZM, né, é um número que pode ser complexo, né? Então, o que a gente quer fazer aqui é analisar, certo? A reflectância, a reflectividade, o coeficiente de reflexão dessa estrutura como um todo e o coeficiente de transmissão, né, que é determinado tal, né, e admitido uma onda incidente, qual é a fração gama de campo refletido por essa onda, certo? Nós já fizemos na aula passada o problema de interface dupla e a gente
vai analisar, né, nesse contexto, certo? O que acontece entre a interface ZM-1 e a interface ZM, né? A gente quer fazer uma relação entre o coeficiente de reflexão nessa interface, né, e o coeficiente de reflexão, ou seja, o coeficiente de reflexão nessa interface leva em conta todas as interfaces acima dessa interface, né? Então, a gente admite para essa análise que você tem uma onda incidente de amplitude 1, pode ser TM ou TE, ou POS, né? A fração de onda refletida é gama da interface M-1, então isso aqui esse M-1 é a ordem do coeficiente de reflexão, então o coeficiente de reflexão aqui leva em conta todas as interfaces que estão aqui para cima, né? Então, se o problema começasse aqui, eu teria uma amplitude 1 de incidente, uma onda refletida gama M-1. Passa para o meio seguinte uma amplitude A de M e reflete uma amplitude B de M. E na interface seguinte vai uma amplitude de campo A M+1 e B M+1. De acordo com nossa análise da aula anterior, né, a gente vai usar como amplitude de campo aquela amplitude associada ao campo que mantém sua polarização, seu plano de polarização fixo no espaço, né? Lembrando, né, para ondas S, né, para ondas S, o campo que mantém a polarização é o campo E, né, que está paralelo ao eixo Y. Para ondas P, o campo que mantém a polarização é o H, paralelo à direção, ao eixo Y, certo? Então, vamos fazer essa análise, começando com ondas P, certo? Então, a gente vai utilizar um campo de amplitude unitária, que vai ser o campo magnético incidente nessa interface, né? E a gente tem que, escrevendo aqui o campo, né, de amplitude unitária na direção Y, só tem amplitude 1, e de acordo com a nossa receita, né, o campo elétrico é obtido do produto vetorial de K com H, com sinal trocado, sobre ômega epsilon. Então, nós temos esse resultado aqui, né? Aqui está o fator de propagação, campo incidente. A gente sempre vai manter aquela convenção que o campo refletido elétrico mantém o sinal, não muda o sinal na componente tangencial, e quem muda o sinal é o campo H, né? Então, observe que o campo refletido na interface M-1, que é esta aqui, ele vai ter um coeficiente de reflexão, gama P de M-1, e aí ele mantém aqui, a componente X é a mesma, a componente Z reverte sinal, certo? Então, você tem a onda voltando para baixo, né, no caso. Campo refletido H muda o sinal aqui, fica aqui o gama P, né? E a mesma receita para os campos transmitidos no meio M, certo? Transmitido vai ser uma amplitude A, mantém o sinal ômega epsilon M, né? Esse é o sinal que já estava originalmente. Campo incidente, campo transmitido H também igual a A vezes 1, né? E o refletido um coeficiente B, né? Mantém o sinal e muda o sinal do H. Então, com isso, nós vamos fazer agora as condições de contorno, ou seja, campo tangencial contínuo. Por um lado, eu vou ter esse fator aqui, né? Mais o refletido, que é gama, vezes isso aqui, é igual, ou seja, essa soma desses dois, igual ao transmitido, mais o refletido, ou seja, é igual a isso aqui, mais isso aqui. Da mesma forma, para o caso H, né, eu vou ter campo tangencial contínuo, ou seja, 1 menos gama de M-1, né, é igual a
A menos B. Né? Observe a forma como a gente escreveu aqui as fases, né? Eu posso sempre fazer isso, tá certo? Então, na interface Z igual a Z menos 1, né, esses campos, isso aqui dá zero, tá certo? Esse fator é comum a todo mundo, então você não tem nenhum fator de fase. Então, na interface menos 1, não aparece nenhum fator de fase. Então, eu vou ter aqui uma primeira equação. Isso aqui é N vetorial, diferença de campo igual a zero, ou seja, é tangencial contínuo, é x contínuo, daquela primeira equação, campo incidente mais refletido, campo incidente mais refletido no mês seguinte. Aqui também é a mesma equação N vetorial delta H igual a zero, né? Então você tem aqui menos, porque a gente convencionou que o campo refletido tem um sinal na frente, né? Certo? Bom, aplicando agora a condição do contorno em Z igual a Z, isso aqui é Z igual a Z menos 1, eu vou agora para Z igual a ZM, né? Que eu nem preciso fazer em Z igual a ZM, né? Eu tenho impressão, tá certo? A gente só vai usar um resultado. Não é necessário fazer, basta a gente observar o seguinte, né? Que o coeficiente de reflexão na mésima interface, vamos ler aqui, tá certo? Há um coeficiente de reflexão aqui, né? Que é o campo incidente calculado nessa interface, mais o campo refletido, aliás, é a relação entre o campo refletido calculado nessa interface sobre o campo incidente calculado nessa interface aqui, certo? Então, vamos olhar aqui a expressão do campo transmitido no meio aqui, tá certo? Ou seja, então observe, né? O campo H transmitido em Z igual a ZM vai dar AP. Em Z igual a ZM vai dar exponencial de menos J KM ZM menos ZM menos 1. Isso nada mais é do que a espessura do meio M, né? Aqui, ó. Essa espessura dm aqui, certo? Então, o campo incidente na interface ZM é AP exponencial, esquecendo isso aqui, porque isso aqui é comum a todo mundo, certo? Então, menos J KM dm. O refletido, por sua vez, vai ser BM, campo H, né? Vezes exponencial de mais J KM dm, né? Então, B de onda P, né? Exponencial de J KM dm. A razão entre essas duas quantidades é o que chama de coeficiente de reflexão, né? Ou seja, o coeficiente de reflexão para a onda P na interface M, né? Então, o coeficiente de reflexão aqui é gama M menos 1, certo? Aqui tem o coeficiente de reflexão que é gama P de M, que é a razão entre a amplitude do campo refletido nessa interface sobre o campo nessa interface. E esses campos têm aquele fator de fase incluído, ou seja, gama P de M é BP de M. Exponencial de J KM dm, né? Sobre AP de M exponencial de menos J KM dm, ou seja, coeficiente de reflexão na mésima interface vai ser BP de M sobre AP de M exponencial de J2 KM dm, certo? Então, é isso que nós temos, né? Então, voltando para cá, certo? Nós temos uma equação na interface M-1, certo? E observe que eu posso
usar esse fato e dizer que BP de M sobre AP de M é um coeficiente de reflexão da interface com aquele fator de fase, né? Ou seja, nós temos esse aqui é ZM, eu acabei de fazer isso, né? Esse aqui deu DM, né? Ou seja, essa razão é o que caracteriza o coeficiente de reflexão do ZP de M. Então, nessa primeira equação, eu posso colocar A em evidência, fica 1 mais B sobre A, né? E aqui também boto A em evidência, fica 1 menos B sobre A. E essas quantidades são, eu fico parametrizado em termos de A, né? Aqui é uma das equações, essa aqui é a outra, certo? Então, eu posso escrever com A em evidência, né? 1 mais gama P exponencial de menos JK, porque B sobre A é gama vezes exponencial de menos J. Né? E a outra equação do campo magnético é semelhante, certo? Com o coeficiente A, né? Fica 1 menos gama P exponencial de menos J. Ou seja, se eu fizer a razão dessas duas equações, eu tenho uma relação do tipo 1 mais gama P da interface M menos 1 sobre 1 menos esse gama é um fator de escala. 1 mais gama P na interface seguinte tem um fator de fase, 1 menos gama P. Ou seja, isso aqui é a equação do tipo 1 mais Y sobre 1 menos Y igual a X, certo? Equação dessa forma aqui. Isso aqui seria o nosso Y, isso aqui tudinho seria o nosso X. Né? Então, se você tem essa equação mais Y sobre 1 menos Y igual a X, você obtém Y simplesmente usando X menos 1 sobre X mais 1. Né? É só fazer as continhas aqui, certo? É isso que nós obtemos. Então, se eu fizer isso e fizer as contas, ou seja, calcular y, né, é pegar isto menos 1, dividido por isso mais 1. E manipulando essas equações, o que a gente obtém? Uma relação interessante, né? Coeficiente de reflexão na interface M menos 1 é dado por esse coeficiente de reflexão de interface simples entre os meios M menos 1 e M, mais o coeficiente de reflexão total da interface seguinte, que é esse aqui, vezes o fator de fase, 1 mais gama de interface simples, gama da interface seguinte. Quem é esse coeficiente de reflexão de interface simples? É aquela equação de Fresnel que a gente desenvolveu anteriormente, né? Para ondas P é epsilon do meio de baixo vezes o Kz do meio de cima, menos epsilon do meio de cima vezes o Kz do meio de baixo sobre a soma dessas quantidades. Né? Essa fórmula é a mesma que a gente derivou na aula anterior para duas interfaces. Lá na aula anterior, isso aqui seria coeficiente de reflexão de interface simples. Né? Se você olhar essa expressão aqui, isso aqui dá a seguinte situação. A gente fez na aula anterior, 1, 2, 3. Né? A gente mostrou que o gama era gama 1, 2, mais gama 2, 3, coeficiente de reflexão de interface simples. Exponencial de menos J, 2K2D, sobre 1 mais gama 1, 2, gama 2, 3, exponencial de menos J, 2K2D. A modificação que a gente obtém é que agora você pode ter várias estruturas. O que importa é o seguinte, que a coeficiente de reflexão dessa estrutura vai ser o gama de interface simples dessa aqui, mais o gama global de todo mundo que está acima dessa interface. Isso aqui se transforma no gama global, tá certo? Esse gama, chamado de gama linha, né? Exponencial duas vezes o fator de fase, 1 mais gama global da interface seguinte. Ou seja, é uma relação de recorrência que a gente obtém. Né? Coeficiente de reflexão da interface anterior, basta eu saber o coeficiente de reflexão da interface seguinte como um todo
e usar o mesmo princípio, né, de calcular a coeficiente de reflexão de uma interface dupla. Mesmo resultado obtido. Né? Ok? E com isso você determina, né, já determinei com isso, agora a coeficiente de reflexão da estrutura de múltiplas camadas. Como a gente fez isso? Olha, basta você calcular, tá certo? Recursivamente, né? Você vem daqui, certo? Porque o problema é o seguinte, o coeficiente dessa interface é obtido em termos do coeficiente dessa interface aqui. O coeficiente dessa interface é obtido como função do coeficiente disso aqui. E assim por diante. Então, primeiro eu calculo esse aqui, da última interface, certo? Esse da última interface, certo? Digamos que isso aqui é o meio M mais 1, né? É o gama associado à interface simples M mais 1, que seria o quê, né? Epsilon M, Km mais 1, menos Epsilon M mais 1, Km, sobre a soma desses dois, né? Certo? Então, eu calculo esse. Daí, usando a relação de recorrência, né, esse aqui é o gama, interface ZM, né? Gama M, você calcula gama, no caso, para ondas P, gama M. Daí, usa a relação de recorrência, obtenho o gama P de M menos 1. Isso aqui seria, quando isso aqui é M menos 1, vai ser gama de interface simples. Este é a última interface, então é interface simples também, né? Isso aqui se transforma em gama P de M, né? Na realidade é gama P de interface simples, M mais 1, né? Certo? Então você obtém o gama M menos 1 e assim sucessivamente, vai calculando, certo? Até obter o gama P da primeira interface, que vai ser o gama da pilha ou da pilha de camadas ou da estrutura de múltipla camada como um todo. Né? Então, esse é o resultado final que a gente obtém. Certo? Esse é um método, né, de cálculo com reflexão. Existem outras técnicas de fazer isso. Você pode usar uma técnica de matriz de transferência que a gente não usa, porque esse é conceitualmente mais simples de entender como se faz. Né? Quanto à eficácia computacional, eu ainda não sei qual é o mais eficiente, se é esse ou o método de matrizes, tá certo? Usando matriz de transferência também é possível determinar, né? Mas você tem um produto de matrizes, né, que representa a matriz de transferência em cada camada, então você tem que fazer esse produto para depois determinar a amplitude que você tem interesse. A impressão que me dá é que esse método aqui talvez seja mais eficiente, mas isso tem que ser testado, certo? Muito bem. Bom, resta calcular agora o coeficiente de transmissão, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, certo? Na interface M-1, né? Observando, certo? Então, lembrando, né? Na interface ZM-1, né? Aqui parte uma onda AP, no caso, né? Porque é onda P de M e volta uma onda B, né? E aqui chegou uma onda unitária, voltou o gama P de M-1. Né? Essa aqui é a condição de contorno para o campo magnético, né? 1 menos gama é igual a A, 1 menos isso aqui, como a gente falou, né? B sobre A dá essa quantidade aqui. E com isso eu posso determinar esse parâmetro A que vai dar uma medida da transmissão, né? Certo? Da transmissão só dessa interface. Ou seja, chega uma onda unitária, sai uma onda de amplitude A. Então, o coeficiente de transmissão dessa interfacezinha simples aqui é A. Né? E A pode ser calculado, tá certo? Por essa relação.
Ou seja, é interessante que a gente expresse esse coeficiente em termos da reflectividade dessa interface, e não das duas, né? Aqui tem a reflectividade dessa interface e da interface seguinte, tá certo? Então fica mais complicado, né? Então vamos pegar essa interface aqui e calcular esse. Como eu acabei de calcular o coeficiente de reflexão da interface M-1, está aqui, né? Deixa eu tirar essas coisas aqui. Tiro isso aqui, peraí. Saiu. Tiro isso aqui. Como nós calculamos, né, agora há pouco, né, obtivemos essa expressão aqui. Coeficiente de reflexão da interface M-1 em função da interface seguinte, eu posso fazer o contrário. Qual é o coeficiente de reflexão da interface seguinte em relação ao anterior, né? Essas quantidades são conhecidas porque são esses coeficiente de reflexão de interface simples. Então, o A está expresso em termos dos dois, tanto da M-1 como a M, eu vou pegar M e expressar em termos do coeficiente de reflexão gama M-1. Né? Lembrando, né, essa aqui é a expressão que a gente obteve agora há pouco. A gente inverte essa expressão e obtém gama P de M, tá certo? Dessa forma, joga nessa equação, faz umas continhas, tá certo? E mostra que o coeficiente de reflexão da interface simples, da M-ésima menos 1 interface, essa interface aqui, né, é simplesmente obtido em termos do coeficiente de reflexão da interface simples da interface M-1, coeficiente de reflexão como um todo da interface M-1 e essa quantidade, que é a mesma daqui, tá certo? E, finalmente, o fator de transmissão daqui para cá, certo? Como se fizesse em série, né? Multiplicasse, aqui chega a 1, para cruzar a interface você multiplica por A, e para passar daqui para cá você tem um fator de propagação da onda que segue, que é exponencial de menos JKM dm. Então, o coeficiente de transmissão dessa interface não, mas dessa transição aqui, ó, daqui para cá, é o que a gente chama de tal P de M, que vale A exponencial de menos JKD. A foi calculado, está aqui. Tá? Então, aqui está a expressão do coeficiente de transmissão na M-ésima camada, né? Ou seja, passando por uma interface apenas e cruzando uma camada. Né? Então, o que tem que fazer agora é sair transmitindo, tá certo? Nas M interfaces. O que eu vou fazer é fazer um produto, né, de coeficiente de transmissão, todos obedecendo essa prescrição aqui, certo? Então, se você tem aí M interfaces, né, a gente faz esse produtório aqui, tá certo? Na realidade, eu posso botar aqui um tal P de 1, mas só que isso aqui tem que ser 1. Né? Eu posso fazer um produtório de 1 até M mais 1. Temos M interfaces, né? M mais 1 de 2 a M mais 1 são M interfaces. Então, você vai ter o tal P de 2, né? Só lembrando, tá certo? Aqui é Z1, aqui é Z2. Daqui para cá é o tal P de 2. Coeficiente de transmissão da camada, né, que tem espessura D2, digamos assim, certo? De Z2 para Z3 vai ser tal P de Z3 e assim por diante. Então, você faz esse produto até a interface M mais 1. Né? Na interface M mais 1, quer dizer que eu estou na interface M mais 1 e interface M, entre elas tem uma espessura que é dm, né? Então, tem a última coeficiente de transmissão, esse aqui, o AP de M mais 1. E com isso eu tenho, então, um produto, né, dessas quantidades, lembrando que cada AP desse, né, tem um fator de fase, então o produto dessas quantidades vai dar uma exponencial da soma desses fatores de fase KMDM, né, que vai me resultar, isso aqui não é necessariamente fase, pode ser fase e uma parte real, se os meios forem absorvedores. Então, isso aqui vai dar um fator exponencial
complexo, que pode ter parte imaginária, tá certo? Vezes esse fator de transmissão, que são as amplitudes cujas fórmulas estão aqui, né? Então você tem aí essa fase complexa, digamos assim, né? A soma dessas quantidades, dependendo se isso é um número complexo, isso aqui pode dar parte imaginária, né? E aí você tem o fator de transmissão, né, dado por essa quantidade aí, né? Ok. Bom, esse é o resultado obtido, né, para ondas P. O que essencialmente muda é a forma desse coeficiente de transmissão e os coeficientes de reflexão de interface simples, né? São essas coisas basicamente que a gente vai ter como as alterações são essas, tá certo? Por exemplo, se eu fizer o cálculo para interface dupla, só para ver que essa formulação bate com o que a gente calculou anteriormente, se eu fizer m igual a 2, né, interface dupla vai ser Z1, Z2, meio 1, meio 2, meio 3. Então, m mais 1 igual a 3, né? Então, m maiúsculo igual a 2, isso aqui é o m maiúsculo, certo? D1 igual a 0, né? Se eu tiver, então você tem K2D2, K1D1 mais K2D2, né? Então dá K2D2 só, K2D. Com essa transmissão vai ser exponencial de menos J vezes isso aqui, AP de 3 vezes AP de 2. Se a gente joga as expressões, né? Só voltando aqui, né? AP de AP de 1, né? 1 menos aliás, desculpe, não tem AP de 1 não, é AP de 2 em diante. O AP de 2 é 1 menos gama P da interface 1, 1 menos gama P da interface 1, exponencial de menos J2 K2D, né? E o gama P de 1, bom, está aqui a forma específica, né? Gama P de 2, na realidade, é a última interface, é simplesmente gama P23. E o gama P de 1 é aquele coeficiente de reflexão de interface dupla que a gente derivou anteriormente, né? Então, fazendo as continhas aí, a gente obtém este resultado, né? Isso aqui é a soma vezes a diferença. Este cancela com esse, vai ficar 1 menos gama, né? E aqui você tem, jogando a expressão para o gama P, fica essa contaria aqui, mas no fundo vai dar algo mais simples. Aqui, ó, vai cancelar um mais gama aqui, tá certo? Fica com essa expressão, né? Então, você tem o coeficiente de transmissão da interface 2,3. Isso aqui é o coeficiente de transmissão da interface 1,2, que é 1 menos gama, que ele derivou isso na aula anterior. E a gente obtém a fórmula original que a gente obteve na aula anterior para a interface dupla. Coeficiente de transmissão de onda P é o coeficiente de transmissão de interface simples, né? Produto deles, fator de fase, sobre aquele denominador que é comum ao coeficiente de reflexão. Ok? Bom, a mesma coisa se aplica se a gente for fazer polarização perpendicular, né? A gente começa agora, o campo que dá a informação de amplitude é o campo elétrico, né? Então ele que tem amplitude, ou seja, quando a gente faz aquela análise da interface, né? Entre as interfaces na espessura dm, né? Interface Zm menos 1, interface Zm, a gente entra com o campo elétrico de amplitude 1, volta com gama vezes gama S, no caso, propaga A no meio M e reflete B no meio M,
né? Mesma coisa, certo? Agora o campo é unitário, o campo magnético é obtido do campo elétrico, a gente mantém o sinal do campo tangencial. O campo refletido agora é a coeficiente de reflexão da interface M-1, campo magnético, né? E o campo transmitido, observe o sinal positivo aqui no R, certo? E o tangencial, observe que muda de sinal, né? Por exemplo, aqui, ó, menos K e K, né? Transmitido menos K e K. Mesma coisa, campo transmitido, a gente obtém a mesma relação, campo tangencial é contínuo, campo magnético tangencial é contínuo, e as equações são semelhantes, tá certo? Coeficiente de reflexão é idêntico, solução é obtida, a solução para gama P, observando que mudou aqui um sinal, tá certo? Antes, a equação que não tinha nenhum fator, como essa aqui, tinha menos aqui. Era porque era campo magnético, no caso da polarização P, que era menos e menos, certo? Tem algum erro aqui, né? Isso aqui é menos, pessoal. Isso aqui está errado. Isso é campo magnético, né? Então, observe, né? Então, a modificação que se faz, tá certo? Na equação para ondas P, nós tínhamos 1 menos gama P igual a menos B, 1 mais gama P igual a epsilon m menos 1 km sobre epsilon m km menos 1. Aqui teria mais. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente pega o gama S e muda por menos gama P, porque tem um sinal diferente aqui. Só isso, certo? Antes tinha um sinal aqui menos, né? Então, é isso que a gente faz e obtém a mesma resposta. Ou seja, os coeficientes de reflexão, de transmissão, como a gente fez na aula anterior, né? O coeficiente de reflexão na interface M-1, de interface transição do meio M-1 para o meio M, era essa expressão, só é mudar isso por μ e mudar o sinal, certo? Então, esse passa a ser agora o coeficiente de reflexão de interface simples para ondas S. O resultado é exatamente o mesmo, o coeficiente de reflexão é o mesmo, certo? Com as definições, né, que a gente acabou de fazer, certo? Não há mudança nenhuma aí. E, mais uma vez, então, a obtenção do coeficiente de reflexão é simplesmente, isso aqui é gama S, né? Isso aqui não é RS, não. Gama S é você determinar recursivamente, começando da última interface até a primeira interface. E na última interface, isso aqui está errado também, tá certo? A nossa anotação é que interface simples, coeficiente de reflexão é representado assim, tá certo? E não como parênteses aqui em cima e embaixo. Isso aqui é um subscrito. Então, esse seria o coeficiente de reflexão da última interface. E da mesma forma, a gente faz o mesmo formalismo para determinar a coeficiente de transmissão, calcula o A, expressa o gama SM, né, como a gente fez em termos do gama SM-1, reescreve, certo? Usando essa relação, obtém essa expressão para o A e faz o mesmo princípio do fator de transmissão que a gente fez antes, né? E faz o produto dos fatores de transmissão para obter o coeficiente de transmissão da estrutura como um todo, certo? Você tem, então, esse resultado que é idêntico ao que a gente obteve, no caso, para ondas P, é o mesmo princípio, tá certo? Formas semelhantes, né? Bom, é claro que a gente pode calcular a transmitância de potência, né? Para ondas P em S, um ponto de coordenada Z, na realidade, x, y, z, mais Z, mais especificamente, no meio de saída, né? O que é isso aqui, né? Isso aqui é o coeficiente de transmissão módulo quadrado. Tem aquela receita, né? Razão de epsilon K, epsilon do meio de entrada, K do meio de saída, K do meio de entrada, epsilon do meio de saída, só que a parte real disso aqui conjugado, e lembrando que essa parte real aqui é a mesma, né, do que a parte real de um número conjugado é a mesma coisa da parte real do número sem ser conjugado, né? Certo? Isso aqui é o quê, né? Isso aqui é a exponencial
vezes o conjugado, né, exponencial de menos j φm conjugado, e o φm, né, vamos fazer isso direitinho aqui com calma, tá certo? φm, para cada interface, o φm vale menos j km dm, desculpe, φm, não, jfm, vale km dm, a parte real de o número de onda na direção z, né? Tem uma parte real e uma parte imaginária, né? Então isso aqui é km menos j gama m dm. Quando você faz exponencial de menos j φm, você tem aí gama m dm, né? Quando você faz isso vezes o conjugado disso, vai dar exponencial de menos j km dm, exponencial de menos gama m dm. Então, quando eu faço o produto dessas coisas, porque a transmitância é tal vezes tal conjugado, né? Então, isso aqui é um menos, outro é um mais, tá certo? Jφm, isso aqui deu mais, né? Então, esse produto dá 1 e fica a exponencial de menos 2 gama m dm. Né? Quando a gente calcula, né, o fator global vai ser Gm, né, em que Gm é a soma de todos os produtos gama D. Certo? E se você calcular isso num plano de referência Z, vai ter um fator adicional de propagação no último meio, m mais 1, que vai ser exponencial de menos 2 gama, diferença das coordenadas z entre o ponto de plano de referência, onde se calcula, menos a última interface. Né? Esse seria a transmitância para ondas P e esta aqui para ondas S. Né? Certo? Semelhantes expressões, idênticas, né? Só muda aqui quem é que aparece no fator. Tá certo? É importante observar que a equação, né, a reflectância, você tem uma estrutura de múltiplas camadas, né? Então você vem com a onda, você tem uma reflectância R e uma transmitância T, né? Onde quer que você meça, certo? E o que a gente mostra que R mais T mais o que for absorvido aqui nessa região, certo? Entre o plano de referência de entrada e de saída, mais A igual a 1. Né? A transmitância vai diminuindo, a partir, se o meio for absorvedor, por exemplo, aqui, né, ela vai diminuindo cada vez mais, certo? Então, alguma coisa foi perdida aqui também. Então, a equação muda para essa equação aqui, em que isso aqui é calculado como aquelas integrais de volume que a gente mostrou na aula anterior. Integral de volume envolvendo a parte imaginária do epsilon, a parte imaginária do mi, integral de volume do campo elétrico quadrático e o campo magnético quadrático. É o que está aqui nessa... Desculpe, aqui não. Aqui na absorção, né? Então, esse é o balanço de potência dessa situação. Eu vou mostrar agora um exemplo que eu pedi na lista para vocês fazerem, tá certo? Em que eu vou mostrar mais ou menos como é que é o roteiro. Você pode... na verdade, é possível, né, fazer ou espelhos ou coberturas antirrefletoras usando multicamadas dielétricas. Né? Espelhos dielétricos, né, que refletem praticamente 100% de um feixe eletromagnético, de um feixe de luz, por exemplo, são interessantes. Por quê? Porque você usando dielétrico de baixíssimas perdas, né, você vai ter um espelho que reflete praticamente toda a potência. Né? Então, você pode usar uma estrutura de múltiplas camadas dielétricas e refletir praticamente tudo. Né? E, ao mesmo tempo, pode ser interessante também você ter uma situação em que você quer uma camada antirrefletora, certo? Na sua ótica ou na sua montagem eletromagnética, né?
Por exemplo, você tem uma fibra ótica e você quer evitar que haja reflexão de volta da fibra ótica, né? Isso, às vezes, causa um efeito muito dramático, né, em medidas de precisão, né? Reflexão de volta em junções, né, ou então você sai de uma fibra ótica para o espaço livre, etc., podem causar instabilidade na fonte, né? Certo? Então, muitas vezes é interessante você fazer camadas antirrefletoras ou se aproximar, ou minimizar a coeficiente de reflexão, né? Um exemplo típico é quando você tem aqui o caso de, digamos, um pedaço de vidro, né? E uma cobertura de espessura D. Né? Você tem assim o N do vidro e você quer minimizar a reflexão de volta para essa... Você tem uma onda se propagando, vai sair para o ar, tá certo? Você quer que a reflexão seja a menor possível, né? A pergunta é qual a espessura e qual a inserfração desse coating, dessa cobertura dielétrica aqui, para minimizar essa reflexão, né? Aqui a gente está falando de incidência normal, né? O que é reflexão, certo? Ou seja, quando você tem incidência normal, com essa reflexão de interface simples, isso aqui é 1, 2 e 3, né? O gama 1, 2, né? Epsilon 1, K2, né? Ou tanto faz, né? Porque incidência normal, onda P e onda S tem o mesmo comportamento. Vamos admitir os meios não magnéticos, né? Todos têm a mesma permeabilidade, tá certo? Então é mais fácil a gente usar a coeficiente de reflexão para ondas S, né? Que é Epsilon 2K1, ou seja, Mi2K1, mas Mi são iguais, né? Mi2K1 menos Mi1K2 sobre Mi2K1 mais Mi1K2, né? Então fica essa expressão aqui. Gama 2,3, por sua vez, também, né? K2 menos K3 sobre K2 mais K3, né? Certo? Ora, quando é incidência normal, o K, como o Mi é Mi0, a inserfração ou seja, o K, na realidade, é K1 igual a N1 K0. Né? O K2 é N2K0 e K3 vale K0, né? Porque aqui é a ar, certo? Por exemplo, né? Então você tem o gama 1, 2 igual a N1 menos N2 sobre N1 mais N2. E o gama 2, 3 gama 2, 3 no caso é o quê? N2 menos N3, que é N2 menos 1, né? Sobre N2 mais 1. Então, vamos assumir que o meio 1 é o vidro, inserfração N, eu quero determinar essa inserfração e a espessura para zerar a reflexão daqui para cá, fazer uma cobertura antirrefletora, né? Então, você tem gama 1, 2 é N menos N da cobertura, sobre N mais N da cobertura, e o gama 2, 3 é N da cobertura menos 1 sobre N da cobertura mais 1, né? Bom, então você tem aí, quem é a coeficiente de reflexão, né? Aquela receitinha, tá certo? Gama igual a gama 1, 2, vou botar aqui assim, mais gama 2, 3, exponencial de menos J, K2. E K2, no caso, seria N da cobertura, K0, D, né? 1 mais gama 1, 2, gama 2, 3, exponencial, isso aqui tem um fator de 2 que eu esqueci aqui, menos J, 2, NC, K0, D, né? Muito bem. Uma coisa que a gente intuitivamente espera, né, é que o que a gente quer fazer aqui é uma transição suave, né, desse índice de refração N até um valor menor 1, certo? Se se espera uma transição suave, é de se esperar que esse NC seja menor do que N e maior do que 1, certo?
Ele vai reduzir, né, de n para 1, numa transição, reduzindo gradualmente, como se eu colocasse uma camada intermediária de forma a reduzir. Bom, se NC é menor do que N, o que acontece, né? Isso é positivo. E este aqui também é positivo, né? Então, se eu quero zerar, olha aqui está a minha fórmula, está aqui embaixo. Então, gama 1, 2 é positivo, gama 2, 3 é positivo. A possibilidade de zerar isso aqui, um determinado valor de comprimento de onda, é escolher, tá certo? Isso aqui tal que isso aqui me dê um defasamento de... Se isso aqui seja menos 1. Então, a primeira condição é que 2N2 K0 D seja igual a π. O menor valor possível de D seria aquele valor de π, ou 3π, ou 5π, etc. Vamos escolher π. K0 é 2π sobre lambda, né? Então vai dar 4 N2 D sobre lambda igual a 1, que já divide por π. Você tem, então, o comprimento de onda, ou melhor, né? Dado o comprimento de onda, lambda zero do vácuo, então o D vai ser igual a 1/4 de comprimento de onda no lambda zero sobre N. Esse N2, na verdade, é N da cobertura, né? Então, lambda sobre 4, né? Lambda interno, que é lambda sobre N, sobre 4. 1/4 de comprimento de onda. Então, você tem uma estrutura, uma cobertura de 1/4 de comprimento de onda vai permitir uma subtração de coeficiente de reflexão. Bom, então, falta agora determinar quem é o valor de NC, tal que isso aqui dê zero, né? Gama 1, 2 igual a gama 2, 3. Porque agora eu fiquei em cima com gama 1, 2 menos gama 2, 3 igual a zero. Gama 1, 2 é N menos NC, né? Sobre N mais NC. E gama 2, 3 é NC menos 1 sobre NC mais 1. Se a gente calcular isso aí, pode mostrar que o índice de refração da cobertura dá raiz de N. Então, se você escolher, né, uma cobertura com índice de refração sendo igual a raiz de N, onde N é a índice de refração do vidro, você consegue casar, ter uma cobertura antirrefletora para você poder sair com reflexão zero do vidro para o ar, né? Mas observe que em muitas situações é difícil conseguir, né, um material com índice de refração tão baixo, né, porque geralmente isso aqui, em frequências ópticas, NC é vidro, né, da ordem de 1,5, não é muito, se você calcular a raiz de 1,5, por exemplo, né, tem 1,22. Não há materiais que tenham essa propriedade, tá certo? Índice de refração tão baixo assim, né? Você teria um N 1,5 dá mais ou menos 1,22, né? Um material que tem índice de refração baixo, você tem água, por exemplo, 1,33, né? Mas a água é líquida, tá certo? Tem fluoreto de manganês que tem índice de refração 1,38, que não chega nisso. A gente teria que usar um vidro de índice de refração maior, né? O que se faz é usar múltiplas camadas, tá certo? Mas vamos só simular para ver como é que ocorre isso, né? Vamos projetar uma cobertura antirrefletora para operar no comprimento de onda lambda igual a 1 micron, né? Vamos calcular, vamos pegar um material qualquer, tá certo? E a gente vai fazer isso usando um simulador que está disponível na minha página, que ele também permite calcular o coeficiente de reflexão, mas ele foi desenvolvido para otimizar estruturas capazes de suportar o efeito de plasma de superfície, né? É um otimizador do efeito de ressonância de plasma de superfície, mas também pode ser usado para calcular reflectância, né? E reflectividade e assim por diante. É o aplicativo SWSO, uma sigla em inglês que a gente inventou, né, para poder
definir esse aplicativo. Vamos dar uma visitada nele aqui. Está aqui. Surface Wave Sensor Optimizer, na realidade, essa sigla, né? Está aqui. Tem 4 aplicativos aqui, é um desses. Né? Ele tem uma interface não muito amigável, mas aqui permite você definir. Deixa eu mostrar aqui várias partes do aplicativo. Número de interfaces de uma estrutura qualquer. Tá? Aqui fala em meio sensoriado, mas isso não vai ter importância para o nosso caso. A gente tem uma base de dados para diferentes materiais, tá certo? Que você pode utilizar para os diferentes meios, né? Certo? Inclusive metais. Né? Espessura de cada meio, certo? Se eu botar mais interface, eu vou ter mais janelas. Né? Se eu botar 6 interfaces aqui, daí aparece aí vários parâmetros para inserir, tá certo? Meio 1, meio 2, meio 3, etc. Espessura, inservação e constituição de cada meio, tá certo, etc. Eu posso fazer isso. Vamos fazer o nosso problema simples de 2 interfaces, né? E eu vou tentar fazer, vamos pegar o caso do BK7, vamos escolher uma varredura, vamos fazer ângulo de incidência 0 graus, a gente vai ver isso no convênio de onda, tá certo? Vamos fixar um ângulo em 0, né? Vamos observar, vamos usar um micron, tá certo? Deixa eu só botar aqui. A gente quer zerar a reflexão em um micron, né? Só para ver como é que fica o comportamento. Vou botar aqui de 0,5 até 1,5 a varredura. Espero que funcione aqui, né? Está mostrando umas curvas aqui com os parâmetros. Bom, o meio 2 eu vou definir, tá certo? Com inservação. O meio 1, vou pegar um material que tem inservação grande, SF2, por exemplo, tem uma inservação 1,6, né? Isso permite que eu possa definir um vidro, tá certo? Que tem uma inservação mais factível, né? Esse SF2 tem um índice alto, né? Então, nós temos 2 interfaces, 3 meios. Meio 1 é vidro, SF2. Meio 2 eu vou botar a inserfração. Meio 3 é ar. Vamos calcular a inserfração aqui. No caso, pega esse número, 1,628. Deixa eu ver se eu consigo botar. Copia para cá, calcula a raiz. Então, nosso meio intermediário fictício tem uma inserfração 1,2763. Né? Vamos pegar isso aqui. Acho que eu posso... Não posso copiar de volta, tudo bem. Vamos colocar aqui 1,2763. Né? Então, a gente deve ter, certo? Uma reflexão... Vamos ver se está... Bom, falta a espessura, né? Qual é a espessura que a gente vai usar? Bom, vai ser 1/4 sobre esse índice de refração. Vai ser 1 micron, que é com meio de onda. Né? 1 micron. De acordo com a nossa formulazinha, vai ser o D da camada é 1 micron sobre 4 vezes 1,2763. Então, o D vai dar... Vamos calcular isso aí. 1 sobre x, né? Dividido por 4. 0,1959. Vamos botar esse valor em micron, né? Ou seja, 196 nanômetros aproximadamente, 195,87. Dá 0,1959 aproximadamente, a espessura que a gente vai usar no nosso aplicativo, 0,959. Então, vamos botar aqui no D2, 1959, né? Então, a gente observa já que nós temos aqui, né, praticamente 0 com essa reflexão. Vamos dar uma olhadinha aqui, detalhe aqui nessa região. Né? Desculpe. Bom, aí está, né? Com essa reflexão vai para 0.
em 1 micro e vai aumentando, né? É claro que a gente não pode usar, né? Se eu botasse eu não tenho material com esse índice de refração. Se eu usasse um índice de refração um pouco diferente, né? 1,38, e usasse... Ou seja, eu não consigo... Digamos que o menor índice de refração que eu consigo seja isso. O melhor que eu posso fazer é utilizar 1,38 e usar D igual a 1 sobre 4 vezes 1,38. Vamos ver o que a gente obtém com isso. Qual é a coeficiente de reflexão que a gente obtém nessa condição, né? Então, você teria 1 dividido por 4 dividido por 1,38, daria 0,181, né? 0,1812. Então, usando o D igual a 0,1812 e um floreio de manganês que, de fato, pode ser utilizado, vamos ver que tipo de reflectância, de reflectividade a gente obtém, né? Na verdade, aquilo ali é a reflectância, tá certo? Em lambda igual a 1 micron, né? Vamos ver. Vou botar aqui 1,38. Espessura... É essa mesmo? 0,1812. Certo? Então, tem aqui um resultado que é próximo, né? Próximo do ideal, mas não é o ideal, tá certo? Mas a gente mais ou menos resolve o problema. Tem um valor mínimo aí, que vale mais ou menos 0,006. A reflectância obtida, se eu colocar uma cobertura de quarto de comprimento de onda de floreio de manganês na ponta de vidro, de um vidro SF2, eu minimizo minha reflectância, a reflectância, que é o que está sendo calculado ali, né? Vai dar 0,0061, né? Certo? Se não fosse isso, a minha reflectância, se não tivesse a cobertura, se fosse direto vidro-ar, né? Lembrando aqui, né? Se eu tivesse vidro-ar, 1,63 em 1, né? Teria R igual a 1,63 menos 1 sobre 2,63 ao quadrado. Isso aqui dá um número bem maior, né? Vai dar 0,63 dividido 2,63 ao quadrado, né? Ou seja, quase 6%, né? 0,06, né? Então, com a camada dielétrica, a gente reduz em um fator de 10 a reflectância, né? Então, e na realidade a gente pode realmente zerar isso aí usando múltiplas camadas. A ideia é você utilizar múltiplas camadas de quarto de comprimento de onda, né? Tal que você realmente consiga minimizar a reflectância, né? Então, você tem tanto espelhos altamente refletores como estruturas antirrefletoras eficientes, tá certo? Usando isso. Bom, então, a gente conclui essa aula de hoje. Começamos, na próxima aula, o estudo de guias de onda. Então, até a próxima.